mas eu quero contar algo que aconteceu. Quase todos vocês acredito que devem ter acompanhado o que aconteceu com a minha família no ano passado, no mês de julho, do dia 9 de julho ao dia 30 de julho, foram os piores dias da minha vida. Talvez dia 30 de julho foi bom porque a gente saiu desse processo. Então, do dia 9 ao dia 29 foram os piores dias da minha vida. Eu passei por algo que eu não desejo a só ninguém. Eu acho que se Deus tivesse perguntado para mim no dia 8, antes de acontecer tudo aquilo, falasse: Abraão, nos próximos dias você vai passar por tudo isso aqui. Você quer morrer antes disso acontecer? Eu preferia morrer. Eu falei: Deus, beleza, então me mata para mim não viver isso que eu vivi. Mas Deus não me falou, então eu passei por isso. Vocês conhecem meu filho Noah? Estava correndo aqui, já está correndo já. Ano passado, quando ele tinha 2 meses de idade, aconteceu uma fatalidade com ele, que a gente não sabe muito bem o que aconteceu realmente. Até hoje, é uma incógnita, a gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que eu encontrei ele, deitado no sofá lá de casa, sufocado, tendo uma apneia, todo roxo. Ele era bem branquinho, estava todo roxo. E foi a pior cena que eu vi na minha vida. Corri para onde a Mayara estava, levei ele no colo e falei: amor, olha isso aqui, eu acho que o Noah não está bem, não. Ainda a ficha não tinha caído da gravidade do que estava acontecendo ali. Ela pegou ele no colo, e quando ela pegou ele no colo, a língua dele estava enrolando para dentro, ela enfiou o dedo na boca dele e puxou para fora. E aí a gente saiu correndo para fora de casa. Eu estava com ele no colo e ele estava bem aqui no meu ombro, a cabeça dele. E a gente saiu gritando na rua: socorro, socorro, socorro. Veio a vizinha, eu entreguei ele para ela. E quando eu fui entregar, eu olhei para o rosto dele, estava cheio de sangue. Estava saindo sangue na narina e na boca dele. O olho dele estava revirado assim para cima. E ele não estava esboçando reação nenhuma mais. Quando eu olhei aquilo, gente, obviamente eu desesperei, joguei no chão e comecei: meu Deus, meu filho morreu. E eu fiquei desesperado, fiquei louco. A Mayara foi mais inteligente que eu, ela pegou o carro, desesperadamente também. Saiu de casa, me jogou dentro do carro, eu estava com o Noah no colo e ela saiu igual Need for Speed, ó. Igual Velozes e Furiosos, obrigado, Miquel. Igual Velozes e Furiosos, pulando, se quebra-mola, tudo. A gente foi no hospital mais próximo de casa, chegando lá no hospital, a gente saiu invadindo o consultório, e aí a médica estava lá atendendo, e eu falei: moça, me ajuda, meu filho está morrendo, pelo amor de Deus, eu acho que ele já até morreu, faz alguma coisa. E eu chorando, e ela: meu Deus, como é que você traz um menino desse jeito para cá, ele está ruim, e aqui a gente não tem estrutura para reanimar ele. E eu desesperado: meu Deus, meu filho morreu, e eu chorando. Aí ela viu que o meu desespero não ia ajudar muito, ela me colocou em outro consultório, eu fiquei lá no outro consultório, e eu rolava no chão, gente. A Mayara gritava, eu rolava, meu Deus, o que aconteceu? O menino estava bom agorinha. Aí, a gente com uns 20 minutos nessa agonia, sem saber o que estava acontecendo. 20 minutos depois, a Mayara foi lá na porta, bateu na porta e falou: moça, e aí, você tem alguma notícia dele? Ela: a gente não está conseguindo reanimar ele. Quando ela terminou de dizer isso, o Noah ali deu um suspiro tão alto e começou a chorar. Meu Deus, meu filho voltou, meu filho voltou. Irmãos, eu fiquei tão feliz. Glória a Deus, ele voltou. Ele voltou. E aí, esperamos mais um pouquinho, a gente entrou lá no consultório, e aí eu entrei, e aí eu vi ele estava já com a cor dele normal, estava chorando muito, estava com um balão de oxigênio. Eu falei: graças a Deus, foi só um susto, vamos embora, pega o menino e vamos. O enfermeiro falou: não, ele está numa situação muito complicada, ele está tendo hemorragia nos 2 pulmões dele, e se vocês não arrumarem um leito de UTI para ele, para ontem, ele vai morrer, porque esse balão de oxigênio não está conseguindo manter o nível correto de respiração dele. Falei: meu Deus do céu. A gente não conseguiu leite de UTI na hora, porque a Covid estava subindo de novo no DF, e aí a gente conseguiu um box emergencial da Santa Maria, nós fomos para lá. A viagem foi muito difícil, irmãos. Pensa, misericórdia, eu tenho até agonia de lembrar como foi difícil a viagem do hospital onde a gente estava para Santa Maria. Chegou lá, ele estava morto de novo praticamente, já estava todo roxo, já estava ruim de novo. Aí a médica falou: olha, vai ter que entubar ele. Eu falei: meu Deus do céu, entubar?
Intubação, quando fala que alguém vai ser entubado, você já pensa o que é, né? É grave desse jeito? Tá muito grave. Gente, precisou de 7 médicos para entubar ele. 7 médicos. 7 médicos. Para entubar um ser desse tamanho aqui. Conseguiram entubar ele depois de muita luta. Conseguiram manter ele estável. No outro dia conseguimos um leito de UTI e fomos para o hospital de base. A viagem de Santa Maria para o hospital de base foi outra viagem totalmente desgastante. Chegando lá, não deixavam a gente subir para o leito de UTI dele. A gente ficou 2, 3 horas esperando para subir no leito de UTI dele. E a gente desesperado, porque eles não davam notícia dele, falando, a gente só viu ele entrando muito ruim, correndo com ele no hospital, falando, meu Deus, ele morreu de novo, não é possível que ele morreu de novo. E aí, 3 horas depois, quase 3 horas depois, a gente conseguiu entrar e os médicos falaram, olha só, papai, você é o pai dele? Eu falei, sou o pai dele. Ele falou, olha só, eu vou ser sincero com você. O caso do teu filho é o mais grave do hospital de base. Se ele sobreviver, se, por um milagre, ele sobreviver, ele vai viver em cima de uma cama vegetando. Se por um milagre. Então, já vai se preparando para o pior. Ela foi categórica comigo. Falou desse jeito. Aí, um pai, ouvir isso do filho, eu fiquei arrasado. Nem falei para a Maiara o que ela disse para mim, mas eu acredito que ela também deve ter falado para ela. Só que, no lugar de desesperar, eu pedi para a igreja começar a orar. E quando a igreja começa a orar, o inferno não aguenta. Gente, no dia 10 de julho, que foi outro dia que ele entrou na UTI, olha só o que ele estava. Ele estava com hemorragia nos 2 pulmões. Ele estava com pneumotórax, que espremeu os 2 pulmões dele. A pneumotórax tinha subido para o coração dele, ou seja, estava espremendo o coração dele também. Ele estava tendo várias crises de apneia, sem oxigenação. Lembrando que ele estava entubado. Ele teve várias paradas cardiorrespiratórias. Se for contar todas as paradas cardiorrespiratórias que ele teve, 1 hora de sem ar no cérebro. Isso aqui é fatal. Ou se a pessoa sobreviver, ela vai viver com sequela. Não tem como você ficar 1 hora sem oxigenação no teu cérebro. Isso vai gerar alguma sequela grave. Ele ficou. E eu pedi para a igreja orar. E eu desesperado, falando, meu Deus, que é isso? Que prova é essa? Do nada isso aqui aconteceu. Só que quando começamos a orar, o pulmão dele, que estava acabado, Jesus começou a restaurar o pulmão dele. Ele teve parada nos rins, os rins dele ficou 3 dias sem funcionar. Parada nos rins é fatal. Depois de uns 2, 3 dias sem funcionar, eu fui ver a bolsa que estava do lado do leito, cheia de xixi. Falei, glória a Deus, eu nunca mais reclamo de fralda suja, Jesus. Glória a Deus. A fralda lá estava cheia de xixi, irmãos. O rim dele tinha voltado a funcionar. O coração dele tinha acontecido derrame no pericárdico. Sabe o que iam ter que fazer? Iam ter que abrir o peito dele, abrir o coração dele para corrigir esse derrame que aconteceu. O cardiologista foi lá, conferiu o coração dele. Ele fez o exame. E quando viu, não vou precisar fazer cirurgia nenhuma não, que o coração dele é perfeito. Não tem nada. Jesus tinha curado o coração dele. E todos os dias que passavam, Jesus ia fazendo milagres. Cada dia mais ia acontecendo alguma coisa. As notícias ruins começavam a diminuir e as boas começavam a aparecer. E a pouco, os órgãos nobres que não iriam mais funcionar, aquele viver vegetando, estava perfeito. Estubaram ele, irmãos. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ele voltou. Mas o Noah, ele estava meio assim aéreo, sabe? Ele não estava normal. E eu falei, vixe, meu Deus, ele ficou com sequela. Ficou com sequela, não tem como. Ele estava aéreo e estava passando os dias. A médica falou, é normal, porque ele ficou 7 dias entubado. É normal ele ficar desse jeito. Mas estava passando os dias, já estava 10 dias. E ele ainda estava meio assim. Falava, Noah. E ele não esboçava nada, ficava quieto. Ele sorria assim, mas viajando. O Noah sempre foi... Ele sempre foi inteligente. E eu, meu Deus do céu, meu filho ficou com sequela. Não tem como. A gente foi fazer a pneumotórax, não. A gente foi fazer eletrocardiograma. E qual o nome, amor, do outro? Tomografia. E aí o resultado chegou 4 dias depois. Preparem para o glória, gente. Vamos lá. 4 dias depois, a mesma médica que tinha falado para mim que ele ia viver em cima de uma cama vegetando, foi ela que trouxe o resultado do exame.
Ela abriu na minha frente, ela foi para o grupo de enfermeiras que estavam reunidas no canto, conversaram ali entre elas, e elas voltaram com um sorriso no rosto, falou: pai, mãe, o Noah é um milagre, o cérebro dele está perfeito, não teve sequela nenhuma. Isso é só Jesus que faz, gente, só Jesus que faz. Vem cá, meu papai, traz ele aqui. É só Jesus que faz. Só que estava tudo perfeito. O braço dele, irmãos, eu vou resumir a história, eu não vou contar desde o início, não. O braço dele teve uma complicaçãozinha. E ele estava necrosando o braço dele. E eu falei: faz um fundinho aí para mim, Caleb. E eu falei: Jesus, o Senhor já fez o milagre completo. Eu aprendi que o Senhor é o Deus que faz o milagre por completo. Meu filho não vai perder o braço dele, porque eu sou músico. Eu quero que meu filho siga os meus passos. Eu quero que ele cante, mas ele toque bateria, toque guitarra, toque teclado, toque violão, igual o pai. Eu quero que ele siga os meus passos. Como é que ele vai fazer isso só com um braço? Foi a primeira coisa que eu questionei a Deus. Falei: Deus, eu não vou aceitar isso não. Não vou aceitar isso. Chegou o dia 26 de julho do ano passado. A equipe foi lá analisar o braço dele. E eles foram curto e grosso: vai ter que cortar. Irmãos, eu recebi a notícia 6 horas da tarde. Eu fiquei de 6 horas da tarde até 9 da manhã do outro dia orando. Só assim para crente orar, não é esse tempo todo. Eu orei esse tempo todo. Falei: Jesus, não deixa isso acontecer, pelo amor de Deus. Deus, me mata, mas não deixa isso acontecer. Corta o meu braço, mas não corta o do meu filho, por favor. Chegou a hora da cirurgia. E o cirurgião perguntou: você vai querer entrar com ele? Eu falei: eu vou querer. Eu entrei com ele. E eu fui levando ele no colo. E eu fui falando: Deus, não deixe isso acontecer com meu filho, por favor. Ele nasceu perfeito. Como é que ele vai viver só com um braço, Jesus? Não me julgue, é o que a gente pensa mesmo. Entrei na sala de cirurgia e eu falei: Jesus, o Senhor ainda tem poder de curar ele aqui agora. E eu estava com óleo de unção no bolso, coisa de assembleano. Estava com óleo de unção no bolso e ungi o braço dele. Falei: Jesus, por favor, não deixa isso acontecer. Ainda na sala de cirurgia, nos 47 do segundo tempo, eu ainda estava acreditando que Jesus podia fazer um milagre no braço dele. 3 horas depois se passaram e a primeira vez que eu vi ele amputado. Só Jesus sabe como rasgou aqui dentro. Só Jesus sabe como doeu. Abraão, você tem que ser grato porque ele está vivo. Sim, é verdade, mas não queira passar por isso não. Dói demais. Doeu demais. Eu fiquei muito tempo mal. Eu estava com um sorriso no rosto, mas só Jesus e ela sabia como estava aqui dentro. Tinha noites que eu ficava a noite toda chorando, falando: Deus, como é que isso aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? E eu não estava aceitando. Eu estava com um sentimento de, não de rejeição por ele. Continuei amando meu filho, tratando ele da mesma forma, com muito amor, e sendo grato a Jesus pelo milagre que ele fez. Ele ressuscitou meu filho várias vezes. Mas eu estava com aquela dor da amputação, falando: Deus, e ele? Como é que ele vai viver assim? Como é que ele vai ser visto na sociedade? Ele vai ser visto como coitadinho. Como? Eu não vou aguentar ver isso. Teve um dia que eu estava sentado na sala da minha casa, no sofá. Eu lembro que eu recebi a visita do Espírito Santo na minha sala. E ele falou: filho, vai lá no quarto onde o Noah está dormindo. Eu fui. Coloca a mão na cabeça dele. Eu coloquei. E eu comecei a orar por ele. E Jesus, ele falou comigo, falou: olha só, esse menino aí, ele vai ser um grande homem de Deus. Eu vou usar ele de uma forma extraordinária. Não questione mais por que isso aconteceu. Os meus planos são melhores que os teus. Nunca olhe para ele com um olhar de coitadinho. A mesmo potencial que alguém de 2 braços tem, ele vai ter em dobro. Onde ele levantar a mão dele amputada, eu vou entrar com cura, com salvação de vidas, com restauração. Então levanta a cabeça e segue. Depois daquele dia, irmãos, eu criei um amor pelo, a gente chama até carinhosamente de Toquinho. Eu criei um amor pelo Toquinho dele. Eu falo: olha só que lindo, dou um beijinho, fala: é lindo demais isso aqui. E hoje está andando aqui.
As médicas falaram, ele vai demorar a andar, porque ele não vai ter equilíbrio. Ele vai andar lá para os 2 anos dele. Com 11 meses ele já estava andando. Ele vai demorar a falar, porque ele teve um traumazinho leve aqui na mente dele. Nada demais, mas isso vai fazer com que ele demore a falar. Toda hora ele fica, papá, 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 mamãe, mamãe, vovô, vovô, vovó, titia, Abraão. Ele me chama até de Abraão, me respeita, moleque. Abraão o quê? Papai. Isso é só o nosso Jesus que pode fazer isso. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da Maiara, que desde que ela entrou na minha vida eu sou uma nova pessoa. Uhul! Sou mais bonito, né? Tô mais bonito, que antigamente eu pesava 40 quilos. Agora eu tô bonito, até que tô legalzinho. E muito obrigado a todos vocês que aqui estão. Agora voltando para a música, essa experiência que eu passei com ele, eu fiquei pensando depois, e Deus? Porque Deus, ele deu o filho dele para morrer de uma forma totalmente humilhante, por causa de inimigos que éramos nós com Deus. Eu fiquei imaginando o coração de Deus vendo Jesus sendo torturado na quinta-feira de madrugada, levando aquelas 40 chibatadas menos uma, 39. Vendo Jesus sendo colocado na cabeça dele uma coroa de espinhos. Deus vendo Jesus carregando aquela cruz que não era para ele, era para um homem maior do que ele. Barrabás era maior que Jesus. Ou seja, Jesus com todos aqueles ferimentos, com a cruz na cabeça, sem força nenhuma, ele carregou uma cruz que não foi feita para ele, foi feita para um pecador, simbolizando a nossa cruz. Jesus, ele não estava carregando a cruz dele porque ele não merecia cruz nenhuma, mas por amor ele levou a nossa cruz. O amor de Deus é tudo. É ter aquele versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito